dripping, get you right. Should've looked good in the moonlight. This pussy looking so above my spotlight. Boa noite, minhas linhas e meus carretéis. Que prazer ter vocês aqui no nosso canal Fechecler com o nosso Tricotando. Hoje eu vou receber uma pessoa muito querida na minha vida, o meu Leandro Carvalho, que eu chamava carinhosamente de meu magrelo. Leandro, meu amor, que saudade de você, meu filho. Tudo bem? Ai, tudo muito maravilhoso, que bom te reencontrar, mesmo que seja por aqui, por essas câmeras, mas ó, tem mais magrelo aqui não, hein? É mesmo, tenho acompanhado você. Não existe mais magrelo. Magrelo é só meu passado, agora eu já tô com 83 quilos. Olha que beleza. Olha, mas eu que lute, hein, porque a minha tendência é sempre ser, ser magro, meu. Meu peso normal é 72 quilos, assim, vivendo uma vida sedentária. Eu sempre vou emagrecer, eu tenho que lutar contra o meu peso, tenho que lutar contra perda de peso, porque enfim, eu tenho que comer bastante. Eu conto as calorias que eu como, peso minhas comidas para poder ter esse peso. Que maravilha, porque o que acontece? As pessoas brigam para perder e você tem que ganhar. Eu tenho que Olha que ganhar. coisa boa. E isso é muito bom, porque você, quando chegar na minha idade, você não vai ter, provavelmente, quando você alcançar a minha idade, você vai ganhar mesmo mais massa muscular. Porque o homem, ele de 5 em 5 anos, ele tem uma modificação no corpo, ele ganha mais peso. Entra o ele Olha modifica. que O nosso ótimo. corpo masculino tá sempre em mudança. E aí você, quando chegar na minha idade, você estará da forma que você está aí, e se cuidando da forma que você está se cuidando, você jamais vai aparentar a idade que você terá na época. Sabe que eu Mas virei vem cá, vegano, né? Oi, virou vegano? Virei, tem Me um diz ano e uma meio. coisa. O vegano, qual é a diferença do vegano para aquelas Vegetariano? pessoas? Ovo-lacto? Isso aí. Porque Isso. Qual a diferença? eles têm o vegetariano, o ovo-lacto vegetariano. O vegetariano é o que não come carne, mas ele consome derivados de animal, leite, tudo derivado do leite, o queijo, enfim. Esse é o vegetariano. O ovo-lacto vegetariano é o que não come nem carne nem leite, mas ele come ovos, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não passei por essa fase. Eu passei pela fase do vegetarianismo por uma semana e logo eu virei vegano. O vegano, na realidade, é um assunto muito complexo, porque eu costumo dizer que o veganismo hoje, a militância do veganismo está muito forte, está como se fosse uma religião, um rótulo que você coloca. Porque na teoria do veganismo, você não pode nem usar uma camisa de algodão, né? Nossa, Na teoria. Porque você, qualquer coisa que veio de animal, desde que tenha sido um pelo ou usado a unha de um rato, não pode. Então, assim, na teoria, pouquíssimas pessoas no mundo são veganas. E não tem como você sobreviver nesse mundo esse sistema que te pressiona todos os dias, fazendo com que você siga o que eles querem, e você driblar o sistema sendo 100% vegano. Você não vai viver. Não tem como. A não ser que você seja uma justo. pessoa rica que vai viver no meio do mato e você tem o domínio sobre tudo que você come. A gente não tem domínio. Mas assim, eu tenho a consciência do que fazem na agropecuária com os animais no mundo, porque são seres vivos como nós. Sentem frio, calor, sede, fome, sentem dor, saudade, sentem depressão, dor de cabeça, enfim. São seres vivos, apenas uma nação. Nós, como seres humanos, somos uma nação de humanos. Animais são nações de animais. Então, eles têm o direito de sobreviver e nós, como seres humanos, queremos nos colocar no topo para poder dominar todos eles e poder fazer o que a gente quer, que é o que fazem, que é matar e comer. Então, não faz sentido para mim isso mais. Eu não me sinto parte disso. Eu me senti muito culpado. Eu decidi parar de comer. Interessante, engraçado. Você está falando sobre isso aí. A gente aqui em casa pouco consome carne. É mais o peixe, né? E desde que Ângelo nasceu, a gente consome muito peixe. Ele acostumou a comer peixe. Ele tem uma relação com o peixe harmônica, né? Tanto que ele é um touro. E o frango. A gente sempre foi para a carne branca, porque a carne vermelha ela demora muito a digestão. Demora, mas E faz aí, menos pior que o frango. isso. E aí o que Faz acontece? menos, faz mais efeito.
Com a chegada do Henrique, que eu falei assim, como é que... Sabe quando você chega num patamar na sua vida, né? Você não tem filhos ainda, mas um dia, de repente, você vai ter a necessidade de ter ou adotar, porque é uma coisa que sai da gente assim, instintiva. Gente, eu sempre quis ser pai. Me realizei em todos vocês ali me chamando de tio e vocês foram a extensão da minha vida. É, Mas eu queria ter o meu, entendeu? Vocês iam embora para casa de vocês. E exato. eu não vou esticar o assunto, não, porque eu sei que você vai querer me perguntar alguma coisa sobre meu passado. E aí eu vou deixar para responder depois. Tá. Mas quando você volta para trás, aí você fica assim, meu Deus, eu vou dar o que para essa criança comer? Hum, De uma realidade diferente, né? Ângelo nasceu bebê, esse nasceu já mais adulto, já tinha vícios. Você está entendendo? Aí nós aderimos ao hambúrguer, porque, gente, é uma aventura todos os dias, é um corre-corre muito grande. Mas não vamos falar de mim, a gente vai falar de você. Se não, eu vou ficar falando o tempo inteiro e você vai ficar olhando pra minha cara. A ideia não é essa. Quando você quiser falar comigo, você marca um dia, vem aqui em casa, a gente toma um café, toma um chá e a gente fofoca, quer dizer, chega. Hoje o assunto é você. eu super Vem quero isso cá. para ontem. Então, com certeza, vamos marcar assim. Leandro, você se lembra? São três perguntas que eu vou fazer para você. A primeira é como você aconteceu na minha vida, como você chegou dentro do espaço Tio Helder. E o que eu lembro é que eu acho que 14, 13 ou 14 anos. Nossa, meu Deus, quanto tempo passou, né? E eu estava numa fase que eu estava começando a sair de casa sozinho. Então, eu que sou geminiano, né? Sempre fui uma pessoa muito livre, não queria nada, queria sair para tudo quanto é lugar, queria desbravar o mundo, falar com todo mundo. Eu lembro que nessa fase que minha mente tinha acabado de me soltar, me liberar, entre aspas, e eu dei o tiro no escuro. E ali eu fui parar no Angelus por um acaso, que eu conheci o Bruno. Lembra do Bruno? O Bruno, que o irmão dele chamava de Pokémon. De Pokémon, que era o Peter. Isso. Ele entrou na minha sala, ele tinha o cabelo preto e amarelo, igual o Pokémon, e eu falei assim: gente, eu ganhei um Pokémon. E ali eu fui junto. Isso foi em 99. 99 que eu vi. Eu lembro que eu vi o pessoal desfilando. Aí você, quando eu vi você, realmente, hoje, lembrando bem, adulto, lembrando daquela época, a gente, quando é adolescente, a gente está tão. A nossa cabeça pensa tanto que a gente, tudo que passa pela nossa frente, que seja grande ou pequeno, a gente não repara muito. A gente só sente aquilo ali. O que eu quero dizer com isso? Quando eu te vi, foi um dos maiores impactos que eu tive da minha infância até aquela época, na minha adolescência. Nossa. É, que eu vi um homem. Nossa, eu nem esperava falar sobre isso agora. Eu nem lembrava disso, eu estou lembrando disso agora. Eu lembro que quando eu vi aquele homem loiro, com aquele cabelo cacheado, enrolado, e umas caras que você fazia que ninguém até hoje, ninguém conseguia pegar isso que você tinha. Você parecia mesmo assim uma luz muito forte. Você era uma luz muito forte para mim, brilhava. Eu tinha um pouco até de medo de você, mas não era medo que você fosse mal. Mas é como uma pessoa muito intocável, Entendi. como e muito especial. Bonito isso, muito Era, obrigado. era assim que eu te via. E eu via aquele homem em cima de um salto. E quando você andava, que você desfilava, e você. Todos os seus movimentos eram encantadores. Mas eu tenho certeza que não era só eu que via você assim. As pessoas te viam assim. Eu acho que, não sei se todo mundo, mas grande parte tinha esse olhar contigo, de admiração. Você está me fazendo lembrar uma coisa que ontem eu passei por uma seleção, conforme eu fazia com vocês. E você tocou num assunto que você está me fazendo voltar na época de vocês pela impressão que eu vi nas crianças e nos jovens de ontem, e que as pessoas começaram a me ligar dizendo exatamente sobre isso, desse tal desse encantamento. Aí eu falei assim, então ainda funciona, né? Porque na época de vocês eu tinha uns 24 anos, hoje eu estou com 53, e Caramba! o encantamento ainda continua, persiste. Você falou uma coisa muito bonita, que eu me recordo que eu admirava uma coisa muito em você, porque eu não a conhecia. Eu não tinha esse sabor para quem eu vou dizer
que você trouxe para mim. Entendeu? Meu sabor era Whitney Houston, Celine Dion. Uhum. E você trouxe para minha vida a Mariah. E aquele encontro que eu tive com a Mariah, eu não sabia da existência daquela mulher, porque eu tinha foco em outras. E aí vocês trouxeram, Joyce, Kelly, Veriane, vocês vão trazendo essa figura da Mariah, e eu comecei a observar a quem Rose era Belo. aquele ser humano, você está entendendo? Mas Sim. você era muito focado nela, você tinha uma adoração, acredito que você tem esse adoração até hoje por Até ela. hoje. Então, você trouxe, e as meninas elas fortificaram porque elas começaram a dublar músicas da Mariah. Você trouxe uma presença muito forte dessa mulher para dentro da minha vida, que até depois eu comecei a fazer performances para dar incentivo dentro de sala de aula com músicas da Mariah. Então, para você ver que você também marcou na minha vida com a presença, com me apresentar essa cantora fabulosa que eu não tinha ainda aberto meus ouvidos para ela. Escutava alguma coisa esporadicamente, mas não com a apresentação que Com você me trouxe. atenção, Justo. Eu me focado. lembro de um fato muito divertido que eu vivi com você. Mas foi algo assim tão inocente da sua parte. Aliás, eu sempre achava você muito inocente. Você sempre foi muito bonito, mas muito inocente. Muito, Muito muito. Você bobinho. fazia umas expressões assim de. Mas é assim? E eu achava aquilo muito divertido. Mas entre você achar divertido e você dizer que é divertido, com muitos jovens, você acaba perdendo aquele domínio. Então, eu deixaria de ser tio para ser um colega. E eu não podia pegar e misturar os cabos. Nós fomos fazer um desfile em Vargem Grande, né? E aí nós fomos trocar de roupa todos num colégio. E aí o pessoal antigo, acho que foi o primeiro desfile que você fez e você era novo de tudo. E você aí ensaiava muito, muito, você sabia tudo conforme os outros. E estávamos lá, André, Kelly, papapá. E eu fiquei numa posição e a gente trocava de roupa muito rápida. E aquilo para você era novidade. Você não tinha passado por aquilo. Você passava pelos ensaios, não pelas trocas de roupa para entrar numa outra cena. E Nossa, Kelly, ela era além da imaginação. Ela era extremamente profissional. Vum, vum, como que Kelly fez? Vum, vum, você sim. parou e eu estava de frente para você, mas Kelly estava aqui atrás de mim. E aí você parou, ficou se olhando, paralisado, o olho regalado, como se tivesse tomado um susto. Aí eu olhei e falei assim, gente, ele tá passando mal? O que aconteceu com ele? E o pessoal andando, e eu, vamos embora, e você, como se fosse um monstro que você tivesse visto. Aí quando eu olhei Kelly, trocou de roupa, eu falei assim, vamos embora, pum, tem um tapa em você, e você, dá aquele sacode, né? Você, Dali em diante, eu nunca vi mais uma cena dessa. Foi uma inocência tão grande sua, tão grande, que você marcou. Eu Porque o consigo seu lembrar. olho os seus olhos era, meu Deus, ela tirou a roupa, ela está sem roupa, que ela estava meio de lado. Aqui, esses meninos, parece como se passasse uma imagem de você, enquanto artista, a gente tem que ser o mais rápido possível e trocar de roupa, e isso é que a gente aprendia e passava. Aquela imagem da sua inocência, ela ficou gravada na minha mente enquanto diretor de vocês do espetáculo inteiro, e eram muito jovens, e todos muito rápidos, então, ou seja, dali em diante, nunca mais aconteceu aquilo com você e nunca mais na minha vida eu tive alguém que me mostrasse essa inocência que você mostrou para mim naquele dia. Tanto Ah, que eu não esqueci de você nesse detalhe. interessante isso. Eu lembro dessa. Eu não lembro da onde foi, eu lembro dela. Eu só lembro da cena que eu fiquei realmente chocado quando eu vi assim. Foi tudo muito rápido na minha vida, né? Foi. Quando você deu por conta, você viu que todos estavam rápidos. E aí você travou. Veja bem, você saiu, você se vestiu, saiu dali, atuou maravilhosamente junto com todo mundo. Mas aquele foi um impacto. Você não tinha passado por aquilo. Então você trazia com você uma inocência de um menino que estava vindo de casa e veio com toda a vontade para fazer tudo. E aquele momento que a gente trocava, a gente se apresentou numa praça pública, em Vargem Grande, num colégio, numa campanha de vacinação. Nós fomos convidados Sim, para sim, sim. e nós fomos um grupo de uns 80. A gente se apresentou em tanto lugar. Justo. Teatro Lodge, Lona, tanto Shopping Recreio, né? E olha só.
Fomos. Você estava no Shopping Recreio. Também. Isso. No Aladim. Tanta coisa, tantos lugares. A gente fez muita coisa. Deixa eu te perguntar E uma eu tinha muita coisa. vergonha das roupas, de ficar sem camisa, de ficar com as Ah, roupas, porque eu tinha complexo com o meu corpo demais. e o que acontece? Muitas das roupas dos meninos, a gente ficava sem camisa, só de calça ou de bermudão. Elas não, as meninas tinham roupa completa, porque aquelas roupas tinham sido doação de uma ex-confecção que faliu, e aí ela deu as doações e eu fui separando o que dava para trabalhar com vocês, que tinham coisas que não tinha como trabalhar de maneira alguma, que não tinha condições. E aí eu tinha que E me e desfazer. tinha um maiô que era o uniforme das meninas, né? Elas tinham que ir. Isso. Tinha uma listra, não era isso? Olha, a Isso gente foi longe mesmo. agora. Você foi longe agora, que até eu tinha me esquecido que tinha um uniforme. Você brigava com elas se elas não fossem sem. Isso mesmo. Todas uniformizadas eram azul e branco, uma coisa assim. Era lindo como você lidava com as coisas. Eu super. E aos poucos eu vou lembrando aqui, como eu admirava. Na época eu não admirava, porque, como eu falei, eu era um adolescente que não estava vendo isso. Mas hoje eu vejo quão profissional você foi o tempo todo, você ensinou tanto para as pessoas e elas nem perceberam que aprenderam. Eu vejo, eu costumo me ver em vocês nesses contatos assim. E, ou seja, você já esteve na minha casa uma vez, eu não sei se foi Mais de almoçando ou uma vez. foi. Lanchando, você diariamente me encontrava no shopping, vinha, me abraçava, falava comigo, falava com meu esposo, tranquilamente, numa Shopping boa. do Freguesia. Isso, dava uma atenção, conversava, você sempre foi muito solícito todas as vezes que eu encontrava com você. De repente não tinha nem muito assunto e você trazia novidades e aquilo parecia. Eu olhava para Rodrigo e falava assim: a impressão que eu tenho dele é que ele sente falta da minha presença e ele quer me contar muitas coisas para ter aquele momento eu dando atenção para ele, parece que ele tem falta. O Rodrigo falou assim: chama o menino para poder ir lá tomar café com você e coisa e tal. E toda vez que eu esbarrava, eu falava: vai lá em casa, quando você tiver um tempo, vai lá. E a gente toma um café e ppp. E algumas vezes você veio. A impressão que eu tinha é que você estava assim diante de uma pessoa assim que era precisa naquele momento contar alguma coisa, conversar, você queria abrir e de repente você tinha reservas para poder chegar próximo. Você me passava muito isso. Nós E temos, é porque eu deixa eu te... acredito que nessa vida nós temos, podemos dizer, padrinhos e madrinhas ou mães e pais em alguma área da nossa vida. Então, É, a minha mãe biológica, ela é a mãe da minha vida. E aí vem os outros pais e mães de cada área da nossa vida. E você foi o meu pai da minha visão artística, do meu desbloqueio ali, onde eu nasci para a arte, nasci para aquela o poder de você se desenvolver, de você pensar e atuar, a coisa do glamour, do sorriso, da foto, isso tudo foi o meu pai. Então eu tenho esse afeto, né? Porque tem um valor sentimental para mim nisso. Assim como eu tenho a minha mãe da aviação, que foi uma pessoa que me incentivou, que me ensinou, que me inspirou e me ajudou a estar na aviação por 10 anos. Então eu tenho a mãe da aviação, tenho a mãe da arte, o pai da arte, que é você, e enfim. Então a gente tem pais de madrinha de cada área. muito lindo isso aí. Maravilhoso, Então maravilhoso. cria esse sentimento, né? O subconsciente sente aquela falta, né? Aquela saudade. Isso, para gente que trabalha com a adoção, né, se chama família afetiva. Isso. Você tem a sua família consanguínea, mas nem todos eles são da forma que você gostaria que fosse. E Uhum. aí, conforme você vai crescendo e você vai amadurecendo, vão passando pessoas na sua vida que você absorve, muito delas guarda para você, e você as tem dentro da sua vida como a sua família afetiva. Você as escolheu para serem representantes na sua vida enquanto família. Isso é muito bonito. Você está entendendo? Porque você não foi adotado. Você adotou as pessoas no meio do caminho. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você, porque eu vejo as suas fotos, acho lindas, eu boto coração, algumas eu comento, está lindo, está maravilhoso. Eu fico assim, gente, como você está solto fotografando e como você tem ímpeto para aquilo que você está fazendo e você faz com tanta suavidade que fica algo assim, cartão postal. É tudo culpa sua, né, Helder?
você está vendo? É tão natural e eu queria saber, porque a pergunta é exatamente sobre isso. O que da época da Angelus, porque você está na formação inicial da Angelus. A Angelus, ela teve inúmeras outras formações depois de vocês todos, e você estava lá na formação inicial. O Mas, que que você mas eu lembro fala? que quando eu entrei em 99, você já tinha história na faculdade, de Banerjee, de Viviane Araújo. Mas não era Angelus. Não era Jesus, mas ela era Helder. É, mas vocês foram para você ter uma ideia. O significado da Angelus para mim, ela era um filho. Tanto que meu filho se chama Ângelo. Era um projeto seu, novo. Justo. Era um projeto para eu aprender se eu daria certo ter um filho. Tanto que eu transferi Angelus para Angelo. Então era isso? Que legal, gente. Parece que a minha cabeça funcionou desta forma. Porque veja Entendi. bem, olha assim. A vida te deu essa situação para você se preparar para ter um filho. Mas eu tive vários ali dentro. Mas eu não Sim, posso entrar nesse assunto, porque eu vou falar de outras pessoas, eu quero falar com essas outras pessoas, inclusive com o André, que está fugindo de mim para não fazer entrevista comigo. Então hoje eu tenho que focar em você. Mas sim, sim. é, sinta-se assim. Você, como muitos outros, foram o início de eu entender a minha preparação para ter um filho futuramente. Hoje, por causa do Covid, a Angelus está adormecida, mas ela não morreu, Como porque o todo Ângelo, mundo, para muita gente. o Ângelo está dentro de casa. Então eu olho para ele e o Angelus existe. Quando a Covid assentar, eu vou voltar e ressurgir como uma fênix com a Angelus novamente. Porque a Nossa. Angelus era um filho. Ai, era tão lindo quando tudo acontecia, a gente É uma dançando, essa reunião feia, assim. de muitas pessoas que fazem parte de todo o quebra-cabeça da minha vida. Mas deixa eu perguntar para você, que o assunto é você. O que você levou para a sua vida de que você reteve dessa época? O Marcos Siri dizia que eu era um chapeleiro louco e eu tinha uma fábrica de sonhos. O que você levou para a sua vida dessa minha fábrica dos sonhos? O que eu falei, um pouquinho, né? Mas para continuar, quando eu cheguei ali na Angelus, eu era, eu já tinha essa essa essência dentro de mim artística que eu gostava, sempre gostei muito de cantar, inclusive atuar, e eu sempre gostei de câmeras desde sempre, que vejo é, festas de família em vídeo, cassete, até hoje tem lá eu assim querendo aparecer. Enfim, então eu sempre tive essa essência em mim, só que como eu não tive uma criação voltada para poder me incentivar a seguir os meus sonhos, ali foi onde eu achei um suporte. Eu achei um suporte ali. Que maravilha. Ali foi onde eu me encontrei. Foi onde eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso continuar a, a me aventurar, a desbravar esse mundo e seguir os meus sonhos. Porque eu era um menino da favela que estava ali e sofria as coisas de bullying, de escola, de tudo isso, mas eu fui gordinho, depois eu fiquei muito magro e sempre fui uma pessoa muito sensível, então eu já comecei a ter decepção amorosa já no início, já na adolescência, e ali eu não tinha o incentivo da minha mãe, que minha mãe perdeu meu pai, então a gente tinha uma família muito ainda tentando se achar, e eu ali querendo ser ator, querendo trabalhar, ser modelo, cantar, viver no mundo das coisas, não tinha apoio de ninguém. Foi quando eu cheguei e te vi, e as coisas começaram a se encaixar. E ali eu comecei a ter a minha educação artística, a mostrar, a aprender o que eu realmente poderia ser. Eu E vou dizer uma, nesse eu vou dizer uma coisa para você muito interessante. Talvez ali no início de vocês todos, por vocês terem uma visão minha da forma qual você está passando, existiam. Tive alunas ali, alunas que tinham uma cabeça mais amadurecida em relação a vocês, que elas trocavam figurinhas comigo. Elas chegavam para mim para contar o que estava se passando e aonde eu entrava com conselhos. Então eu fui além do tio Helder, eu fui exatamente uma pessoa que tinha uma bagagem
uma experiência de sofrimento, e quando alguém me trazia e abria para mim o que estava se passando, eu tinha como orientar para que ela não quebrasse a cara onde eu tinha quebrado. Como muitos de vocês eram muito novos, então o jovem, ele tem essa coisa que você está dizendo mesmo. Esse é um deslumbre, mas não sabe medir muito bem a coisa. Então, muita gente tinha muito receio de chegar para mim e abrir alguma coisa, tá? E mais ainda, que eu era uma pessoa que mantinha uma seriedade muito grande, eu era rígido, exatamente porque eu não queria que ninguém quebrasse a cara. E eu estava num quintal muito sofrido, cada um tinha uma história, por ser morador, a grande Era maioria, de de favela. uma comunidade e onde aconteciam sequestros, assassinatos, coisas assim. Era um Então refúgio, vocês aquilo ali era um grande refúgio para nós. vocês vinham com uma sensibilidade muito grande. Então, quem tinha essa visão, nossa, a minha casa, de vez em quando tinha gente aqui para poder pedir conselho. E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou dizer? E aí explicava, tentava trocar as palavras, porque eram pessoas que tinham 15 anos, 16, e eu nunca tinha vivenciado aquilo. Então, vocês na Angeluz, um grupo, começou a se apresentar dessa forma. Eu comecei a prestar atenção em vocês, além daquela pessoa que dava aula, que coreografava, eu realmente estava sendo abraçado como um tal tio que não tinha, ou estava me colocando na falta de um pai, de uma avó, de um avô, de um irmão mais velho, e dar explicação. Então, eu compreendo perfeitamente todas essas visões, esses deslumbres que você teve, sabe, esses encantamentos, e você ser quem você é. Eu vejo, olho para você assim e vejo assim. Nós não perdemos o contato. Assim, a impressão que dá é que nós nunca ficamos longe, Exato. porque você tem muita coisa em você que eu consigo visualizar de minha vida. Ou até mesmo que você não tenha conversado comigo, mas eu consigo visualizar assim, gente, ele é tão autêntico Tem quanto Helder eu. em mim, é como se fosse isso. Ainda existe o Helder Lúcio em mim. O Você é muito, Angeluz em mim. você é muito autêntico, você é muito dono do seu nariz e você vai de encontro ao que você quer. E o sapato alto mostrava em mim para vocês que eu tô cagando e andando pelo que as pessoas vão dizer. Eu quero é passar quem eu sou e não vou mudar por causa de ninguém. Um beijo no ombro e ponto final acabou. Você está entendendo? Então, ou seja, eu consigo ver quando eu vejo sua foto, quando de repente eu mando mensagem para você, a gente conversa, e você é sempre muito carinhoso, você usa muitos adjetivos que eu sempre usei na minha vida toda, e eu fico assim, nossa, parece que ele não saiu daqui da minha casa, todo final de semana ele estava aqui, batendo papo, porque tem muita coisa nele que é como se ele tivesse convivido comigo o tempo inteiro. Você está entendendo? Eu vou fazer outra pergunta para você, porque o que acontece? O nosso papo está sendo totalmente diferente de todo mundo que eu já entrevistei até agora. Não sei se você, porque é o número 7, e o E é número o meu 7 número de caminho da vida, viu? é o número 7 é a criação, é o nascer, é o início de tudo, né? O André queria que eu fizesse o outro programa todo ele em cima da minha parte esotérica. E aí a gente foi trocando, 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 e acabou que você está me fazendo eu entrar na parte esotérica. É porque eu também acabei me abrindo para isso, né? Que antes a gente não era. É, eu quero saber de você o que é que você fez até agora. Eu sei que você viajou basicamente o mundo quase todo, porque Não, você não foi o mundo, não, também. Todo mundo acha que eu. A impressão é essa, né? Que eu estou em justo, vários lugares. Mas não foi tanto assim, vai. Eu viajei o Brasil inteiro perfeito. e alguns países aqui da América do Sul, Central e Norte. Mas no Norte, no caso, só Estados Unidos e Costa Rica, México, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, conheci todos. Então, aí deixa eu falar o que eu falei de você uma vez numa palestra. Que eu sempre achei você com cara de príncipe encantado, tudo muito certinho. Então você tinha a cara do príncipe e da Cinderela. E eu falo de você dessa forma. Cada um de vocês tem uma maneira de eu falar, entendeu? E O que quando aconteceu, o caminho que eu segui, então logo eu entrei para o teatro, eu conheci uma companhia de tira, teatro. Logo depois eu tinha saído do Angelus e aí eu comecei a trabalhar
no sinal de trânsito, dando um panfleto no sinal de trânsito. Olha. Foi. Eu tinha 15 anos, eu era um adolescente ainda, É. muito novo. E aí comecei a trabalhar e depois eu comecei a fazer o workshop do filme do Cidade de Deus com esqueci o nome do produtor na época que Eu eles sei quem é. chamaram a galera da Cidade de Deus para fazer o workshop para um suposto filme que ia ficar famoso, iam lançar, e eu não botei muita fé. Aí fiquei lá no projeto, né? Participei lá do workshop, e eles queriam que a gente deixasse o cabelo crescer, e eu perdi a paciência, que era longe, era lá no Fundo São Progresso. Eles davam para a gente, até na época, uma cartela de ticket de passagem, de 50 a passagem de papelzinho, Ah, davam um lanche para a gente. Eu não levei muito a sério, não botei muito fé naquilo, não. E aí eu abandonei. Quando eu vi, estavam os atores que eu conheci todos no filme, e o filme sendo lançado. Foi uma decepção que eu tive comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, não. por quê? Isso aí, meu filho, tem, sabe, a ver com o quê? Com o seu signo. O seu signo Gente. tem disso, é. Ele inicia uma coisa, ele desiste do meio do caminho. Que coisa interessante. Você está Mas ele respondendo. desiste no meio do caminho porque a cabeça pensa tanto, são muitas ideias, então ele acha que pode fazer algo melhor. Está sempre buscando o novo. Justo. Um novo. Ah, nessa aqui eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor, então eu vou para aquela ali. Quando viu, não fez foi nada, né? Não terminou nada. Mas, na verdade, tem os lados bons, porque o geminiano acaba aprendendo de tudo um pouquinho, né? Que ele Justo. passa por tudo, ele quer conhecer tudo. Então, ele tem propriedade para falar um pouquinho de cada coisa. É, Tem, o seu signo é regido pelo ar. pelo ar. E meu ascendente é câncer, minha lua em câncer. Meu Jesus. É. Então, sempre, muitas das vezes, eu priorizei mais o relacionamento, que estar num relacionamento, né? Pensar menos em mim, mais no relacionamento. Caiu. Caiu. Oi, tá me Tá me vendo? ouvindo? Então, Então, tô te sempre ouvindo. pensando, a minha prioridade sempre foi ter alguém, sempre queria estar num casamento, num namoro. Então, eu Porque o deixava muito isso para trás. câncer é família. É, Você está errado. O câncer vai te levar sempre para um relacionamento porque ele quer ter essa coisa de família. é. Você está se descrevendo facilmente. Você realmente é um livro aberto. Eu queria saber, desses países todos que você foi, qual deles você se sentiu mais tocado? O que eu me senti mais tocado foi a Argentina e os Estados Unidos. É, a Argentina. A Argentina não sei, toda vez que eu ia muito feliz, toda vez que eu ia as coisas davam certo, eu sentia uma energia mais conectada comigo, né? Não que a energia é melhor, mas eu me sentia com uma energia mais conectada comigo, me sentia bem. Fora outros países, eu nunca fui muito, nunca achei muita graça, não. E Estados Unidos também. Mas depois que eu entrei, que eu saí do projeto do filme da Cidade de Deus, ali eu conheci esse menino que eu conheci no projeto, eu reencontrei ele na loja da C&A, olhando roupa no Barra Shopping, e ele estava em cartaz no Teatro Barra Shopping. Aí ele falou para mim, vou te apresentar o meu diretor para você fazer seleção para entrar para o elenco, para a companhia. E eu fui fazer o teste, passei e entrei para a companhia de teatro, logo depois que eu saí do Angelus. Já vindo com a bagagem do Angelus, aí adicionei ali, agreguei com a do Vale Produções, e a gente foi viajar pelo Brasil com Você, traba- peças de teatro. você trabalhou com Alessandro do Vale? Sim. Alessandro do Vale surgiu dentro de um espetáculo meu. Mentira, eu não sabia disso. Ele surgiu dentro de um trabalho que eu fui fazer em Quintino, que ele é de Caxias, Sim, tá? Ele tava para nascer o primeiro filho de Alessandro do Vale. sim, ele é falecido, você sabe, né? Aham. Ele foi professor também de teatro do meu sobrinho Gabriel. Gente, eu não estou acreditando, depois de tantos anos as coisas se encontrando. Olha, nós fizemos um show e aí a dona da boate, não, da academia, ela era uma academia dentro da casa Lúcia, dela. Lúcia, Lúcia Pontes. Lúcia Pontes. Gabriela Pontes foi minha aluna. Não me diga isso. E aí nós levamos um monte de drag queens para fazer um trabalho. E o Alessandro falou: eu posso fazer também? Eu, claro. Só que os meninos que foram
eles eram altamente profissionais, então as produções eram caríssimas. E a brincadeira é que eles queriam que eu fizesse uma drag queen junto com eles. E aí fizeram uma metamorfose em mim. Eu fiquei irreconhecível. Eu desci na Lúcia Pontes, nem Lúcia me conheceu. Não. Os meus alunos não. Os alunos estavam sentados, eu usei um encaixe de bota no meu sapato alto. E ele vinha até em cima das coxas. E eu entrei, as meias eram muito grossas, né? Aquelas meias que elas usam, que brilham. E eu entrei de tapa-sexo enrolado numa toalha. Quando eu abri aquilo, que eu abri os braços, eu estava com um corpão na época. De peruca Chanel, cabelo preto, eu tinha o cabelo louro. E aí, quando eu entrei na passarela da piscina da Lúcia, as pessoas, quando viram o sapato, começaram a apontar para o sapato. As garotas levantaram e falaram: é o tio Helder, ele começou a bater palma. Aí eu fiz a dublagem e eu ri. Eu falei assim: gente, estou me divertindo com isso, que saiu uma brincadeira maravilhosa. E aí o Alessandro fez uma apresentação, alunos meus. Eu falei para ele assim: você é muito bom, Alessandro, você tinha que fazer comédia. E ele começou a se dedicar a Cláudia Raia, que ele era apaixonadíssimo por Cláudia Raia. Nós trabalhamos no mesmo teatro, numa competição, não sei se você soube, onde ele bateu com a boca no vidro do teatro do Barra Shopping e quebrou os dentes na hora. Lembro. Eu acho que isso foi Lembro que ele. Muitos dentes. Os dentes dele são postiços. Eram postiços. A gente falava disso na época. Porque isso foi antes de eu criar Angelus. Eu fui fazer um festival e ele, coitadinho, veio correndo. Sabia que aquele teatro era do Ari Fontoura, né? Como que pode? São as coisas, né? Parece que no mundo que a gente não vê, melhor dizendo, no mundo espiritual, parece que as coisas fazem assim, ó. Estão tudo conectado, né? Me deu para você, para depois passar para ele, para todo mundo viver naquela conexão. Eu fiquei muito triste quando teve o falecimento do Alessandro, porque ele era uma pessoa muito boa, procurava ajudar todo mundo. Ele era. Um talento brilhantíssimo, uma mente criativa, tá? Foi uma perda, tá? Que maravilha, eu gostei disso daí, de saber de você. Trabalhou com uma pessoa maravilhosa. Aí logo eu entrei para a companhia dele, a gente comecei a fazer as peças todas dele, me dei super bem, me destaquei com personagens, eu fui me descobrindo mais ainda, fazendo também, era como você, era o curso, ele dava o curso de teatro e tinha o pessoal da companhia dele, era igualzinho que ele fazia. Foi muito legal, porque eu fiquei por um tempo com eles, depois entraram novas produtoras, e aí nós temos um grupo no WhatsApp até hoje. Eu fiz o grupo, a do Vale Produções. Alessandro ele já tinha falecido, eu fiz tem 2 anos do Vale Produções. Está todo mundo lá. Só a Gabriela que não, porque a Gabriela não é muito boa de mexer com o WhatsApp, com essas coisas de grupo, ela não tem paciência, mas enfim. Mas foi uma grande experiência. E logo depois, com 25 anos, 7 anos depois, eu entrei para a aviação. Mas antes disso, eu trabalhei em salão de beleza, trabalhei com telemarketing, com merchandising. Quer ver outra curiosidade bacana? O seu primo, que eu sempre trocava o seu nome com o dele, o filho dele foi da turma do meu filho, na 3ª, na 4ª e na 5ª série se formaram juntos. Você vê, né? Como são as coisas. É maravilhoso tudo isso. O filho dele está grande já. É uma história, você está entendendo? O filho dele é muito bonito, lindo, 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 lindo. E eu tinha muita preocupação quando eu vi o Leonardo, falei para ele assim: seu filho está estudando aqui? Que eu já sabia que ele tinha um menininho. Ele falou assim: tá sim, Helder. Eu falei assim: qual a série? Quando ele falou, eu falei assim: por um acaso seu filho já falou sobre alguém chamado Ângelo? Ele já. Ai meu Deus, você me desculpa, porque o meu filho é destemperado. Aí ele não. Meu filho se diverte com as coisas que o seu filho apronta. Você está entendendo? Então nós dois nos reencontramos numa outra posição. Eu achei muito lindo conversar com o seu primo, ver a pessoa incrível que ele se tornou, o pai presente que ele se tornou. Você está entendendo? Eu gostei muito, 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 muito. Falei assim, meu Deus, era um menino ontem que, sabe, estava desabrochando para a vida, era preciso com ele e com você, que você acabava indo na onda dele, e eu tinha que ser preciso, porque eu visualizava uma coisa que eu tinha muito medo de vocês sofrerem, e depois eu chegava lá na frente e falava assim, não vai adiantar nada eu falar nada, porque o que acontece? Eu tenho que explicar para eles na prática que vai dar errado, e eles vão
dar a volta em mim e vão fazer da mesma forma. Então, tem que entregar para Deus e falar assim, que seja da minha melhor forma possível, até vocês, de repente, terem uma coragem de chegar perto de mim e falar assim, o que acontece se eu fizer isso? Teve gente que chegou ao ponto de falar isso. Então, eu tinha dedos, porque eu era o X da Xuxa, né? O X, você vira ele de cabeça para baixo, ele continua X. Então eu me via dessa forma. Você virava eu de cabeça para baixo, você não sabia o que porra era eu. Você tá entendendo? Você diz assim, com tanto carinho e meu respeito, mas sempre ficava naquela incógnita na minha cabeça. Pô, esse homem trepa num salto alto de barba. Quem é esse homem, afinal de contas? Qual é a dele? Então, era uma coisa que impactava quem estava E começando disse em 99, 98, 99, gente. isso. Você tá entendendo? Então, eu entendo perfeitamente vocês. Eu só não podia, se eu chego para vocês para dar uma explicação, vocês eram todos de menor. Aí ficava complicado. Mas Mas vem cá, já eu quero subia no perguntar. salto há muitos anos antes. Oi? Já subia no salto muito antes. Eu? É, Eu subi no salto profissionalmente desde os 15 anos. Mas então. eu tive. É porque você tá fazendo um telequete comigo, ninguém fez isso. Mas eu já andava de salto alto desde os 6. Porque eu tinha uma prima que vinha aqui em casa, onde hoje é meu closet, era meu quarto. E aí os sapatos dela eram lindos, só enfiava o pé e saía. E aí, para minha mãe não escutar o tac-tac no sinteco, eu enfiava o pé e andava no peito. Eu tirava o calcanhar do chão. Com 6, 7 anos. E eu achava lindo, e a minha irmã achava um barato, ela calçava da minha tia ou da minha prima, eu calçava o outro. E a gente ficava, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Como elas vinham pra cá todo final de semana, então todo final de semana eu andava de sapato alto. Então, quando eu botei o sapato alto no pé, foi. Ele foi. Eu não Mas era ensaiei. desse tamanho, né? Continuam. Tem um aqui pra mim te mostrar. Deixa eu te mostrar então, já que você tá falando. Esse foi o último que eu comprei. Comprei esse Ó, ano. sabe o que é interessante? Olha que bacana. Eu Oi. e o Léo, a gente até hoje, onde a gente anda, se a gente passar em algum lugar e a gente vê um salto muito alto, a nossa referência é essa. Olha o salto de Helder. A gente fala isso. Olha o salto de Helder. Ai, que barato! É isso aí, é um salto grande, a gente fala salto de Helder, porque a gente tem essa visão. Você Enfim. sabe. Mas aí eu entrei na aviação com 25 anos de idade, fiquei 10 anos na aviação. Dentro da aviação foi tão maravilhoso que eu aprendi também muita coisa, culturas, ia trabalhar até mesmo com pessoas de outros costumes e saber lidar com essas pessoas, né? Ia fazer também, ia transformar o ambiente num ambiente agradável, porque é muito difícil trabalhar com pessoas de outra cultura, eu pude viver isso. É muito, é muito, é muito, é muito desafiador. E depois fui morar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e continuei na aviação. Agora eu tenho meu negócio, estou tentando ser um empresário e estou trabalhando como modelo também, né? Eu vi, adorei os shorts. Aquela marca lá, estou com aquela marca, estou fechando algumas coisas aí para frente. Vamos ver o que vai acontecer. Justo. Acredite em você porque você tem muito talento. E o que eu mais gosto de fazer é cantar, na verdade, né? Jura? É o que eu mais gosto de fazer, é cantar. Estou fazendo parei a aula de canto esse mês, mas eu costumo voltar a fazer as aulas. É a minha maior paixão é essa, é cantar. Então, as últimas temporadas da Angelus dentro da Lona de Jacarepaguá, nós fomos para estúdio e gravamos o repertório. André tem as músicas todas, de mais de 40 músicas, se eu não me engano. André gravou, regravou? Não, o André tem as músicas com ele, porque o que acontece? Hoje em dia, quem me dirige é André. Quem me controla, aliás, ele me controla, né? Porque É só eu, Marlene Matos. ele é, porque o percurso com o oeste e o leste, né? Nem com o norte, que ele, tio, olha, e assim, 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 assim. E aí ele fica com o ok na mão, Rodrigo com o outro e vai me controlando. Senão, Lembro de André, tantas vezes que André chegava lá, com aquele jeito dele fechado assim, aquele homem lindo, gente, aquele sorriso, aquele cabelo loiro aqui também assim. E não sei, eu não sei o que passava na minha cabeça, não, não via nada, mas via, mas sei lá. Mas eu não sei vocês, por que você não caiu na moda há mais tempo. como é? Como você não caiu dentro da moda há mais tempo, dentro da arte. Porque você está fotografando maravilhosamente bem.
O que que acontece? Eu estava falando isso agora com o Thiago, ele está aqui. Ele também é geminiano, ele também tem essa veia artística, e eu estava falando para ele. A gente que vem de uma outra realidade, né, da favela, da pobreza, da classe baixa, podemos dizer, independente se você mora em favela ou não, mas a criação da gente foi tão complicada, né? Como eu falei no início, os problemas de família, a falta da condição de conseguir investir na sua carreira, do apoio familiar, isso atrapalha tanto e o mundo faz você acreditar que você não vai conseguir sobreviver da arte. Então eu me deixei levar por esse pensamento, porque eu fui muito cobrado pela minha família para trabalhar, para fazer as coisas, porque eu não tinha como depender da minha família mais. Nos meus 15, 16 anos de idade, o mundo ficou, eu fiquei muito, aquilo ficou muito pequeno para mim, a cidade de Deus. Eu senti que aquilo não fazia mais parte dali, que eu precisava colocar o meu pé fora e conhecer o mundo. Quando eu fiz isso, eu comecei a ver, não, existe um mundo lá fora, eu preciso desbravar, eu preciso conquistar as minhas coisas. E eu não posso ficar aqui dentro da cidade de Deus, porque eu morava na cidade de Deus, eu não tinha incentivo de família, então se eu ficasse lá, eu estaria lá até hoje. Então, que é o que aconteceu com grande parte dos meus parentes. Mas aí eu precisei correr atrás. E para correr atrás, eu tinha que primeiro pensar em crescer, em trabalhar, pressão de família, necessidade mesmo. E eu fui deixando a arte. Na verdade, a arte está na gente, né? Mas eu fui deixando os projetos de lado e procrastinando, trabalhando. Como eu consegui, graças a Deus, a me colocar bem no mercado de trabalho, aí mesmo que eu fiquei ali, porque era a minha segurança financeira, né? Eu nunca pude contar com ninguém. E o tempo passou, mas sempre, até hoje, eu tenho essa coisa em mim. Eu preciso voltar, porque eu tenho 36 anos, né? E eu tenho oportunidades ainda, como, por exemplo, a arte de cantar. Eu fiz aulas de canto, consegui desenvolver bem a minha voz, e é o que eu amo fazer. Mas eu não fico pensando em ser popstar, não é nada disso. É poder cantar em algum lugar, sabe? Viver disso também, poder expressar através da música, eu acho lindo. Então, eu vou dizer para você a mesma coisa que eu disse para uma outra pessoa e essa pessoa alcançou esse status. Acredite em você. Se você não acreditar em você, você não vai fazer com que as pessoas tenham essa credibilidade. Então, se você quer, você vai. Mas o que acontece? Você, com a idade que você está, você me mostra outras coisas. Eu amei as fotos do short que você fala sobre o seu produto. Você faz posicionamento maravilhosamente bem, seu amigo também. Acreditem nisso daí, porque vai dar frutos para vocês, porque vocês são jovens e existe um mercado para isso para vocês. Então, não desista da sua voz. E essa pessoa que foi Déia Casselli, que foi a vocalista do Agnella. Ela foi minha aluna também dentro da Angelus. E ela dizia que não cantava. Tanto não cantava que o Luciano Huck lançou ela no Caldeirão. Não cantava. E foi uma brincadeira que eu fiz com ela. Eu comecei a cantar, ela remendou e virou Déia Casselli. Então, ou seja, e quando ela recebeu uma oportunidade maravilhosa, eu não vou contar a história dela, não, que a história é você. Vamos parar a história de André aqui e a gente perde nosso tempo. Vamos fazer rapidinhas? Ai, meu Deus, eu nem vi isso, hein? Pode ficar tranquilo. Você sabe cozinhar? Sei, muito bem. Olha que maravilha. Então vamos marcar um almoço para você vir para cá para cozinhar comigo. Não Eu faz quero isso ver comigo. mesmo. Eu só, ó, mas Aí eu não, mas tem um porém, né? Eu cozinho, eu tenho muita restrição, eu não toco em animal. Ah, tá, tem isso. Ah, e você vem, você faz o que fala o que precisa e a gente aqui vai comprar o material para você fazer a sua comida para a gente experimentar. Exatamente, mostrar para vocês que comer comida vegana é tão bom quanto comida carnista e que tem muitas opções. Sim. Não é Nós só vamos- folha, não. Pode marcar na sua agenda que a gente vai fazer isso. Deixa só hoje eu tomar a segunda dose da vacina. Helder, tem de tudo agora. Tem até o leite que não é leite, que é idêntico ao leite. Você não Gente, é consegue, maravilhoso. você não Não, consegue entender. meu querido, eu tenho seu telefone agora, eu vou te perturbar, você vai vir aqui para a gente almoçar e traga seu amigo. Com todo prazer. Qual a sua cor preferida? Azul, Oxóssi, Ó, papai. Você prefere frio ou calor? os dois. 50-50, porque para mim
o que eu, a gente realmente precisa ver o lado bom das coisas. E você estar no calor, você tem que olhar o lado bom, e no frio tem o lado bom. Não tem essa de que o calor me faz isso, o frio. Não. Os dois são necessários e eu amo 50%. Tenho amor por dois. Perfeito. Você, claro, você tem tatuagem que eu já vi quando você posta que você tem tatuagem aqui e uma aqui, não A do é? Peter Pan. Posso mostrar? Eu vi. Pode? Eu Vou vi o mostrar, Peter hein? Pan. Olha, Aqui é o tá Big lá. Ben, aquela cena clássica que Peter Pan sai da casa da Wendy e leva as crianças para a Terra do Nunca, eles passam por aqui e vão Agora eu vou embora. te fazer uma pergunta muito séria. Por que você tatuou Peter Pan? Peter Pan, para mim, na verdade, ele tem um significado além. Vou botar a camisa, senão vai ficar muito Tá. solto. O Peter Pan, para mim, ele tem um significado além do que as pessoas na tradição interpretam Peter Pan, né? Porque a maioria fala Peter Pan é uma criança que não queria crescer. E ele não é só isso para mim. Peter Pan, ele não queria crescer, ele queria continuar sendo aquela criança de 12 anos, mas ele, se você parar para reparar, quem estava administrando a Terra do Nunca era ele. Era ele que tinha o respeito da tribo de índios, era ele que tinha o respeito das sereias, era ele quem dominava. Por isso que Gancho queria derrotar Peter Pan, porque ele era o rei da Terra do Nunca. Então você, quando é rei, você tem responsabilidades, você tem que passar uma boa imagem. Então, o Peter Pan, mesmo sendo criança, ele não percebeu que ele tinha responsabilidade de adulto. Então, o sentido de Peter Pan para mim é o seguinte: nós temos que continuar sendo criança, mas não nos comportar como quando É, realmente é preciso. você fala de Peter Pan e Peter Pan é uma figura marcante na E minha é vida. você também é Peter Pan. É. Eu Você é nunca, uma criança, mas você é um homem que tem responsabilidades, mas é uma criança. eu nunca quis crescer. Porque você continua sonhando. É esse é a Você, essência. eu sempre fiquei observando as fotos da tatuagem sua. E eu queria eu queria perceber o que que era. Eu ainda não tinha percebido direito. Aí você há poucos dias postou uma, uma foto que deu para mim perceber, porque eu sem óculos eu não enxergo tão bem, né? Não tenho mais o vigor dos olhos de antigamente. Tomei muito corticoide, aí, ou seja, afeta nos olhos. E aí eu vi, gente, é a cena clássica de Peter Pan em Londres, quando ele Exato. pega os irmãos. E não é só isso também. Porque quando Peter Pan convidou as crianças para ir embora, ele falou: vamos embora, gente, vamos voando. Ué, mas como assim, Peter Pan, nós vamos voando? Ué, gente, voando. Ah, mas como é que você voa? Ele: não sei, eu só vou. Ah, então tá, vamos fazer o seguinte: pense numa coisa boa e vocês vão voar. E eles começam a pensar em coisas boas e levitam e caem. Ou seja, o segredo para Peter Pan voar é pensar em coisas boas. Peter Pan voava sem sentir, porque a mente dele era positiva 24 horas. Então ele estava sempre leve. Você pensar positivo, pensar em coisas boas, te torna leve. E a leveza é liberdade, te liberta. Você voa. Voar é ser livre. Perfeito. Você trabalha muito bem a autoestima. Então isso é a verdadeira. Quem é feliz, quem é livre, está voando. Isso. Perfeito. Amém. Vou continuar. Você já quebrou algum osso? Osso? Braço, Não. ó. Ai, que maravilha. Graças a Deus. Já quebrei com o corpo todo. Tô Eu quase já brincando. torci, a gente pegou no músculo, inchou, mas nunca tive que usar nada, não. E você é alérgico a alguma coisa? Graças a Deus, não. Graças a Deus mesmo. É Acho que é horroroso. sim, eu sou alérgico a perfume feminino. Ah, você tem. O que te causa repulsa? Injustiça. E pessoas. E oportunismo. O que te faz sentir frio na barriga? O que me faz sentir frio na barriga é quando eu tô. Claro, não posso falar isso também, porque acho que todo mundo sente, né? Quando a pessoa tá apaixonada. O que me faz sentir frio na barriga. É isso também, né? Mas o que me faz sentir frio na barriga, agora você me pegou. Eu acho que quando. O frio na barriga é quando tem. Minha curiosidade ela é muito aguçada. Então, quando alguém tem uma notícia para me contar boa e ela fala que é boa, ela, peraí que eu já vou te ligar que eu vou te falar. Eu fico muito tenso. Me dá um frio na barriga, sabe? Sei. Qual filme marcou sua vida? O filme que marcou minha vida. Eu não sou muito bom de filme, mas sim de música. Mas filme que marcou minha vida.
Ah, um filme que marcou minha vida, eu posso dizer que foi, pode ser um pouco clichê falar sobre isso, mas é porque eu vivi muito esse filme, eu fui no cinema 2 vezes assistir, foi o filme da Mariah Carey, né? Eu, quando vi, lembrei de você. É, o Glitter. Isso aí. Marcou, eu até quase apanhei no cinema, tanto que eu gritava. Ai, meu Deus do céu! E uma música? A música que eu mais amo é Honey, de Mariah Carey, e Vogue, da Madonna. Ai, Vogue é fabuloso. É Eu fui pro famoso. teatro com Vogue e a André tava comigo, fazendo Vogue, ele e Bárbara. É uma das músicas que mais, assim, eu acho muito bem elaboradas. O Vogue que te também. inspira? O que me inspira é... Mariah Carey me inspira muito, porque eu posso dizer, quando eu explico para as pessoas, pode ser também, mais uma vez, um assunto que para as pessoas de fora pode ser pouco importante falar sobre um artista, mas para mim é muito importante, porque quando eu falo de Mariah Carey para as pessoas, eu falo sobre uma admiração de alguém que acompanha a sua vida e teve influência dessa pessoa, porque eu lembro de muitos momentos da vida que eu precisava de um levante, de um conselho, e a Mariah, ela tem muitas músicas que dão conselhos que as pessoas não sabem, né? Ela tem ela milita muito sobre a positividade, sobre a força de vontade, sobre a fé, sobre o que ela viveu. Então eu tive momentos em que ela me inspirou demais. Tem a minha inspiração de infância, que foi a Xuxa, porque eu costumo dizer que a Xuxa foi a mãe das crianças do Brasil, porque nós que não tivemos uma criação, que hoje em dia tem muito mais fácil, né? Mas antigamente as mães elas não tinham muita paciência, tinha muito aquela cultura do bater no filho, que hoje, graças a Deus, não tem tanto, mas a gente que foi criado dessa forma, a gente não tinha muita atenção, às vezes, dos nossos pais. Quem que educava a gente na televisão era a Xuxa. Era. Que a Xuxa só falava de coisa boa, de aprender, de respeitar os animais, os índios, a natureza, de não fumar. Então a Xuxa ela foi uma inspiração para mim na infância e depois a Mariah Carey. Minha inspiração são essas. Perfeito. Tem tempo de fazer outra, André? Qual a sua maior qualidade? Minha maior qualidade é a minha solidariedade. Eu sou Eu sou uma... solidário, eu sou muito solidário. Eu gosto de parar e dar atenção para as pessoas e tentar fazer alguma coisa. E o seu maior defeito? Meu maior defeito é meu ego. Já. Sério? Como Qual... assim? Como você relaxa? O quê? Como você relaxa? Você. Ah, agora eu vou descansar. O que faz você descansar, Eu né? sou uma pessoa muito agitada, né? Ah, O tempo todo eu estou fazendo alguma coisa. Até o Thiago falou para mim que tudo que eu faço é muito. Eu me dou demais. Quero crescer. Eu sou grande. Eu faço as coisas com muita vontade. Parece que eu tô a efeito de cafeína o tempo todo. Então, aparentemente, parece que eu sou uma pessoa que não para, realmente eu não paro. Mas é impressionante. Quando eu deito na cama, eu não preciso de nada. Eu apago. Eu só preciso deitar. perfeito. Não preciso que apague a luz, ou que desligue a música do som, ou que não encoste em mim. Eu durmo, eu simplesmente apago. Eu sou mais ou menos assim igual a você, porque muita gente hoje em dia precisa de um calmante em função de tudo que a gente está vivendo, né? Não, eu não. Qual o grande sonho que você já realizou ou que você pretende realizar? O grande sonho que eu realizei que eu realizo até hoje, é ter condição de dar suporte para minha mãe. Maravilha. Esse é um sonho grande que eu realizo todos os dias. Porque eu devo muito à minha mãe, porque eu sei que a falta de coisas que eu tive dela não foi por causa dela. Foi porque ela não teve a oportunidade de aprender também. Minha mãe teve uma vida muito sofrida, então eu não culpo minha mãe em nada. Nada, absolutamente nada. Porque ela não tinha muito para passar. E ela demonstra para a gente esse amor por nós até hoje. E acho que ela merece muito o apoio dos filhos. Então eu me sinto muito, a minha maior bênção, meu maior privilégio é o de verdade, é poder minha mãe falar para mim, Leandro, eu preciso disso, e eu poder estar ali. Agora, se eu não puder ajudar minha mãe um dia, eu acho que é isso vai ser minha tristeza. Maravilhoso. É, também. Adoro falar da mãe dele.
Não tem coisa melhor, porque o que acontece, ele sempre falava da mãe dele dentro da Angelus. E se eu não me engano, ele tem uma irmãzinha pequena que ele queria que botasse o nome dela de Maraia, aí botaram Sim. Maria. E o nome Né? dela é Maraia. Ela está com 18 Maraia. anos. Uma Ó, menina inteligentíssima, do signo de Áries olha, lutadora. e ascendente em Capricórnio. Ih, a paciência. Vai ser uma pessoa de um grande. Ela é muito inteligente, Aldo. Impressionante. Maravilha, maravilha isso. É muito inteligente. Meus queridos linhas e carretéis, eu estou aqui terminando o nosso programa de hoje com esse incrível, maravilhoso, esse doce de rapaz, o Leandro, que veio a brilhantar essa minha noite, falou tanta coisa maravilhosa. A impressão que eu tive o tempo inteiro conversando com ele é que nós estávamos no sofá da minha casa, como ele vinha quando mais novo, e dava gargalhada e conversávamos. Foi assim que eu me senti. Eu me senti assim, com a sua presença aqui, pertinho de mim, Que maravilha. atrás de uma tela. Eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigado. Eu que Me sinto agradeço. privilegiado de ter tido você na minha equipe, de ter sido seu professor, de ser seu amigo. Minha inspiração. Gratidão eterna. E um beijo no seu coração, meu querido. No seu também. Muito obrigado.